Adson e Estrela aparecem em treinamento do Vasco na academia e iniciam a transição para voltar ao time do Vasco. Será que eles terão condições de reforçar o Vasco ainda nesse Campeonato Brasileiro da Série A? Vamos falar também sobre o jogo contra a equipe do Cuiabá, jogo importante, a venda de ingressos e muito mais, além da arbitragem para a partida. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha e se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Eu te convido a se inscrever no nosso canal, a dar uma moral, a compartilhar bastante nossos vídeos, que é sempre um prazer ter mais gente nova aqui, além da galera que já está presente com a gente há muito tempo. E olha, vamos trazer as informações do Vasco a partir de agora. A gente sabe que foi uma frustração a eliminação na Copa do Brasil, mas a vida continua. O Vasco tem muito a ganhar ainda nesse Campeonato Brasileiro da Série A e inicia a caminhada contra a equipe do Cuiabá, jogo atrasado pela 19ª rodada, e dentro de São Januário às 19 horas da quinta-feira. Quem estará no apito, galera que já acompanhou os vídeos que a gente colocou curtos aqui, os shorts que a gente colocou aqui, já sabe que o Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida. O Wilton apita Vasco e Cuiabá. Já tem até, inclusive, arbitragem garantida para o jogo contra o Bahia. Será aí Rafael Claus na próxima segunda-feira. Mais um jogo com o Vasco parado dentro de São Januário, né? O Vasco vai ter uma sequência de jogos no Rio e uma sequência de jogos em São Januário. São 2 jogos, eram 3, né, com o jogo do Atlético. Agora o Vasco joga contra o Cuiabá, depois joga contra o Bahia. Aí o Vasco vai enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro também. Então o Vasco vai ter uma sequência muito importante de jogos no Rio de Janeiro e também no estádio de São Januário. Importantíssimo para as pretensões do Vasco, que tem que buscar uma posição melhor no Campeonato Brasileiro da Série A. Tem que buscar também pelo menos garantir aí uma vaga na Copa Sul-Americana. Tem muita gente falando aí de pré-Libertadores e tudo mais. E tentar terminar esse campeonato de uma forma digna, né? Que é o que a gente espera, né? O Vasco tem aí, só para você ter uma ideia, Vasco e Cuiabá agora, depois Vasco e Bahia, Vasco e Inter e também Vasco e Atlético Goianiense, fechando com Vasco e Atlético Mineiro, que é o último jogo do Vasco em São Januário, que pode ser o último jogo do Vasco em São Januário antes de ser reformado. E aí, o Vasco iniciou hoje, nesta segunda-feira, a preparação para enfrentar o Cuiabá. E 2 coisas chamaram bastante atenção. Primeiro, olha quem estava treinando aí, o Adson. Adson retorna na transição, já está fazendo trabalhos na academia. Ele ainda não esteve em campo junto com os jogadores, por exemplo, Paulinho e Jair treinaram normalmente hoje em campo, mas o Adson não. Mas é importantíssimo, o Adson que fez uma cirurgia, tinha tido uma fratura e volta. Para quem acompanha mais ou menos o Botafogo aí, viu que o Júnior Santos voltou no Botafogo, teve uma lesão, não diria que seja a mesma, mas é mais um lugar ali próximo ao que o Adson teve. Então é uma informação muito importante que eu acho que o Vasco hoje sente muita falta desse jogador. O Adson faz muita falta, não vejo hoje um ponta do Vasco conseguir fazer o que o Adson fazia no elenco do Vasco. Quem também treinou, mas esse daí também a gente já tinha visto no treinamento aberto que o Vasco fez antes de enfrentar o Atlético, foi Estrela, você está vendo aí. No treinamento aberto ele deu voltas no campo. É mais um que também se aproxima de uma recuperação, né? O David fez uma cirurgia, está se recuperando, mas aí só joga ano que vem. Então, o Vasco vai aos poucos esvaziando o seu departamento, né? O departamento médico, ou o DESP, como o Vasco chama, Departamento de Saúde e Performance. É importante, a gente ainda não tem a informação se esses jogadores poderão ainda reforçar o Vasco nessa reta final. Faltam 9 jogos para o Vasco. Mas quem sabe, né, no reta finalzinha ainda da temporada, poder ter esses 2 jogadores. São 2 jogadores. O Estrela foi muito bem naquele início com o Rafael Paiva. Inclusive no momento que o Payet estava fora, ou que não estava jogando bem, o Estrela foi muito bem, principalmente aquele jogo do São Paulo, contra o São Paulo, que o Estrela fez gol, fez praticamente chover naquela partida. E o Adson é um jogador muito importante para esse time do Vasco da Gama. Acho que os dois dão um up a esse elenco do gigante. E é isso, o Vasco se preparando para enfrentar o Cuiabá.
Rafael Paiva, obviamente, vai observar aí o que vai fazer de melhor. Mas eu volto a dizer, o time do Vasco contra a equipe do Atlético Mineiro não fez uma partida ruim. O problema é que deixaram o Hulk quando não devia, né? O Léo tava o tempo todo marcando o Hulk. No momento que o Léo cochilou, o Hulk dominou, chutou a bola no ângulo e fez um gol aí no local onde o nosso querido Léo Jardim já tinha tomado 24 gols, né? Ele bateu no lugar certinho aí, seguiu as orientações do seu scout e fez o gol da partida aí. E agora é isso. O Vasco permanece também na 10ª posição, pode chegar a 40 pontos. O Vasco hoje tem a 11ª colocação, segundo o SofaScore, se o campeonato fosse somente de um turno, né? Se a gente tivesse o segundo turno aí, contando somente o segundo turno, o Vasco tem 14 pontos. No primeiro turno, o Vasco fez 23 pontos. Então tem que melhorar um pouquinho aí essa pontuação também para poder buscar algo melhor no Campeonato Brasileiro da Série A. E também trazendo informações para vocês sobre toda a situação envolvendo aí a venda de ingressos nesta terça-feira, às 10 da manhã. Esperamos que não tenha, provavelmente não vai ter toda a bagunça que teve aí na venda de ingressos para o jogo contra o Atlético, mas a gente já inicia a venda para o jogo da quinta-feira contra a equipe do Cuiabá. 19 horas, São Januário, Vasco e Cuiabá. E aí é o Vasco agora virando a chavinha, buscando o Campeonato Brasileiro da Série A, que eu acho que o Vasco pode sim garantir uma vaga numa competição sul-americana, melhorar o seu calendário, melhorar a sua posição no ranking da CBF também. O Vasco pode aí ter um calendário um pouco mais robusto para o ano de 2025, garantindo aí a sua classificação para a Copa Sul-Americana. E aí, consequentemente, vai ter que ter investimentos, né? O Vasco tem que investir, não pode ficar sem contratar zagueiro, não pode ficar sem contratar jogadores para poder suprir aquilo que o Vasco ainda não tem. Mas, enfim, é o momento do Vasco da Gama chegar e mostrar que a eliminação não abateu e que o Vasco pode sim fazer aí uma boa campanha ainda nesse campeonato brasileiro da Série A. Então é isso. Agradeço imensamente a todo mundo que segue, que se inscreve, que dá uma moral. Sei que tem muita gente triste, entendo muito. Eu também fiquei muito frustrado com a eliminação, principalmente da forma que aconteceu. Eu acho que quando o time vem jogando, que o time está encaminhando, faltava muito pouco, a gente pelo menos ir para uns pênaltis. A sensação que se dava era que o Vasco ia fazer outro gol. Isso não aconteceu, isso deixa frustrado da forma que a gente tomou um gol. O Hulk não vinha jogando, mas enfim, gente, é isso. Por isso que o futebol é tão apaixonante e às vezes revoltante, por causa dessas reviravoltas que ele traz. Então é isso, tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas, Deus continue abençoando a todos. Se inscreve, dá um like, compartilha, deixe seu comentário e valeu. Tamo junto, rapaziada.